Olá, turma, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para deixar mais um vídeo para nós a respeito dessa série que a gente está gravando sobre o falar em línguas, né? E mais uma vez reforçando aí que a gente está estudando um livro do pastor Luciano Subirá que chama O Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural de Oração, né? Eu tô sempre mostrando aí para vocês a capa do livro, né? Alguns têm um mais antigo que era uma capa vermelha, mas esse aqui é a nova capa, né? E te aconselho e te indico, né, a compra desse livro para que você possa ler aí junto com o estudo, ou para que você possa ter esse livro justamente para te auxiliar nos seus estudos, no entendimento desse assunto ainda mais, né? Porque não basta só um vídeo aqui no YouTube para que a gente possa realmente ter todo o entendimento que o Espírito Santo tem para nos dar a respeito de um assunto. Então aqui eu estou dando uma abordagem segundo o próprio livro, né, traz para nós. Estou em cima desse assunto justamente junto com esse livro do pastor Luciano Subirá, porque foi o diferencial para mim quando eu aprendi sobre isso, né? Então esse livro me ajudou muito, me auxiliou muito a entender então essa ferramenta tão poderosa que o Espírito Santo tem deixado para nós. Eu espero que vocês estejam aí curtindo, né, os vídeos para que isso realmente chegue para o maior número de pessoas, que vocês estejam compartilhando, inclusive, com outras pessoas esse vídeo. Quero agradecer muito a todos que já viram o vídeo até agora, porque eu creio que o Senhor vai nos capacitar cada dia mais a estar compartilhando, a estar ensinando da palavra mesmo, para que nós possamos crescer em entendimento e graça no Senhor. O que mais o povo de Deus precisa fazer é buscar conhecimento e compartilhar conhecimento em amor, com muita humildade, dizendo: Senhor, nos ajuda a crescer juntos, né? E assim nós vamos estar crescendo como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Então, independente da sua igreja, denominação, eu quero que você aproveite, né, esses vídeos e seja muito edificado e possa compartilhar com os seus irmãos aí da igreja ou com os familiares, né, para que a gente possa ir crescendo junto. Então vamos continuar. Nosso ensino hoje vai ser em cima do capítulo 3 desse livro, né? Nós já falamos, vão ser 16 vídeos, né? 16 aulas, porque são 16 capítulos. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3. E o capítulo 3 faz uma pergunta, né, na verdade, para todos nós que temos dúvida a respeito se o falar em línguas é para todos. Essa é a pergunta do terceiro capítulo. A pergunta é para todos? Essa é a pergunta que o pastor Luciano Subirá faz para ele mesmo quando ele aprendeu sobre isso. Então compartilha aqui conosco se essa linguagem sobrenatural de oração é para todos ou não é para todos. Então esse vai ser o assunto que a gente vai abordar hoje dentro desse capítulo e eu espero que a gente possa então trazer essa luz, esse entendimento dentro da própria palavra de Deus sobre essa dúvida que muitos têm, se o falar em línguas todos podem falar, se é para todos, se é só para aqueles que já são batizados, se é para aqueles que vão muito em vigílias, se é para aqueles que se consagram muito, se é para aqueles que jejuam muito. Então a gente vai saber se é para todos ou se não é para todos. Essa é a abordagem do capítulo de hoje. Vamos começar a leitura? Vamos lá, gente. O pastor Luciano Subirá começa dizendo: durante muito tempo, os cristãos pentecostais enfrentaram imensa resistência por parte dos demais evangélicos devido ao falar em línguas, uma vez que foram, no século passado, o instrumento usado por Deus para a restauração dessa manifestação como prática na vida do crente. Até não muito tempo atrás, as questões que geravam grandes debates e discussões eram se o falar em línguas era ou não de Deus, e se era ou não para os dias de hoje. A discussão girava em torno da autenticidade e da contemporaneidade do falar em línguas. Mas, atualmente, vivemos um derramar tão intenso do Espírito de Deus que, tal como profetizado por Joel, toda a carne tem estado debaixo das chuvas celestiais. Muitas denominações históricas e tradicionais estão sob esse derramar.
Em muitas igrejas, sejam batistas, presbiterianas, luteranas e até mesmo católicas, onde não se ouvia de pessoas que tivessem provado a doce e maravilhosa linguagem celestial, agora encontramos exatamente o inverso. Atualmente, tudo já é bem diferente de quando se iniciou o movimento pentecostal, e as línguas eram motivo de escândalos. Agora, essa manifestação é vivida em toda parte. Em nossos dias, a polêmica é outra. Já não versa sobre a autenticidade ou contemporaneidade, e nem mesmo acerca do valor da experiência. Mas uma nova pergunta tem sido feita: o falar em línguas é para todo crente ou não? Diante desse questionamento, os teólogos, pregadores e estudantes da Bíblia, seguidos de um sem número de leigos, dividem-se em dois grupos. De um lado, temos os que defendem com unhas e dentes a ideia de que seja para todos. De outro, temos os que com dentes e unhas rejeitam tal possibilidade. E o interessante é que se você ouve a argumentação e a exposição bíblica de uma parte, você lhe dá todo o crédito e acaba dizendo: é isso aí, eles estão certos, é por aí mesmo. Mas, se você ouve a outra parte, também acaba convencendo-se de que estão com a razão. Se a verdade é uma só, quem está errado? Na verdade, ambas têm incorrido em erro. A verdade é que até hoje nenhum dos dois pontos de vista tinham razão. O próprio fato de um não conseguir responder aos questionamentos do outro já indica a falta de consistência no que se pensa ser a verdade. Toda verdade é passível de documentação e prova. Não há verdade que seja insustentável diante do que se lhe opõe. A verdade prevalece sobre o engano, pois justamente ao oposto deste, ela é coerente e não se contradiz. O que tem acontecido até hoje, então? Cada um dos grupos defendia sua opinião sem considerar os diferentes tipos de línguas. Tentavam explicar versículos que se referiam a um tipo específico do falar em línguas, como se aquilo falasse dos demais aspectos das línguas. Perdão, gente. Como já vimos, os diferentes tipos operam por diferentes meios e atingem diferentes fins. Não podemos misturá-los em hipótese alguma. Quando falamos de esportes, usando esse termo genérico, não podemos perder de vista que há diferentes tipos de esporte. No caso do vôlei e do basquete, por exemplo, pode até haver semelhanças, como o jogarem a bola com as mãos, mas são regras completamente diferentes. Não há como jogar um com as regras do outro. Se as misturarmos, no fim não teremos nem uma coisa nem outra. Assim também é com o falar em línguas. Contudo, cada um dos dois grupos, com pontos de vistas diferentes, nunca consideram os diferentes tipos de línguas. Talvez por nem sequer tê-los enxergado nas escrituras. Eu já vou parar um pouquinho aqui, porque esse capítulo é um pouquinho extenso e eu não quero ficar tendo que voltar muito no assunto para a gente não se perder aqui dentro do contexto. Então, o que o pastor Luciano Subirá começa falando para nós nesse livro, para a gente poder entender? Se ele está perguntando, fazendo uma pergunta, se é para todos, então essa é a questão aqui do capítulo. E ele começa dizendo que justamente quando se iniciou o movimento pentecostal, que a gente chama que ele se iniciou lá em 1906, se não me engano, no movimento da Rua Azusa, né, no movimento sobrenatural que aconteceu lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, onde houve um grande mover do Espírito Santo durante algum tempo. Alguns imaginam que foi um dia, mas isso não foi. Foram meses e meses, eu não sei se até chegou a ser anos, mas foi um tempo bem extenso, onde o Espírito Santo veio de tal maneira que as pessoas eram impactadas de maneiras totalmente diferentes para aquela época, né? Para o início do século XX aí. Então, a gente tem um movimento chamado Movimento Pentecostal, iniciando ali na Rua Azusa e que vai começar a se estender
em toda a terra, né? Para onde o evangelho chegava, esse movimento estava indo com muita força. E aí as pessoas começaram a estranhar as manifestações, né, que esse movimento trazia. Então, todo mundo estranhava essa questão do falar em línguas, as manifestações que o Espírito Santo trazia sobre o corpo das pessoas, sobre as emoções e sobre tudo que estava acontecendo nesse movimento pentecostal. Então, as primeiras perguntas, nos primeiros, sei lá, 10 anos, 20 anos, ou até um pouco mais que isso, que se fazia no meio cristão era: isso é de Deus ou não é de Deus? Então, o movimento pentecostal passou por uma primeira peneira, né? No início desse movimento, lá com a Rua Azusa, simplesmente porque muitos não acreditavam ser algo vindo da parte de Deus. Tamanha era a frieza, né, espiritual que a igreja estava passando naquela época. E eu não digo isso num sentido até teológico, porque nós tínhamos igrejas muito boas naquela época, em que tinham boas palavras, boa teologia, mas o que faltava era justamente esse mover do Espírito Santo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, trazendo vida, trazendo o fluir de Deus, né? A unção que vem através dos dons espirituais e da manifestação do Espírito Santo, que não cessou, não acabou, e nós vamos entender um pouco isso. Então, esse primeiro período do movimento pentecostal sofreu essa peneira, ou essa acusação, vamos dizer assim, né, de que eles tinham que provar se isso era de Deus ou não. Bom, passado algum tempo, entende-se porque Deus é Deus e porque quando o Espírito Santo se manifesta, as pessoas não têm dúvida. Então, todas as pessoas que eram tocadas dentro desse movimento pentecostal, que participavam de reuniões, participavam de cultos, onde a manifestação do Espírito Santo era realmente plena e maravilhosa, as pessoas eram tocadas e não há argumento contra fatos, né? Quando as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, quando elas são movidas, né, pelo Espírito Santo, não há dúvidas. Então passou-se essa época em que a dúvida era se era de Deus ou não. Bom, vindo uma nova época, né, em que sempre vai se haver questionamentos no meio teológico, isso é natural desde que a igreja é igreja, e até antes disso, né, até com Cristo, eles questionavam muito as suas atitudes e as suas palavras e os seus ensinos, que dirá com nós cristãos, né, meros mortais, como diz algumas pessoas aí brincando, né? Então, os questionamentos eles sempre vão vir a respeito da autenticidade, a respeito daquilo se é ou não de Deus. Bom, passado esse primeiro momento, então agora a dúvida é para todos? O falar em línguas, essa manifestação do Espírito Santo, é para todos os cristãos ou existe uma classe específica de pessoas que vão poder receber esses dons espirituais? Então, aí começa uma segunda pergunta. E quando você ouve, né, pessoas do meio cristão que não acreditam no falar em línguas e nos dons espirituais e na manifestação do Espírito Santo, são os chamados cessacionistas, acho que é isso o nome que os teólogos chamam, que eles não acreditam, né, mais nas manifestações do Espírito Santo. Quando você conversa com esses teólogos, quando você conversa com esses cristãos, eles te dão textos bíblicos que, se você ouve só essa parte, se você só ouve eles falando, você realmente acredita que aquilo que eles estão falando é a verdade. Porém, quando você vai para o outro lado e pergunta então para as pessoas que acreditam na manifestação do Espírito Santo, nos dons espirituais e mais precisamente no falar em línguas, elas também te dão textos bíblicos, embasamento bíblico e teológico para provar para você que isso existe e que isso ainda é para os dias de hoje. Eles não são cessacionistas, né? Acho que é essa palavra que eles usam. Eles não têm essa estagnação, né, do movimento do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. Eles creem que o Espírito Santo continua se movendo assim como ele se movia nos tempos de Jesus e depois com a descida do Espírito Santo ali na igreja primitiva. Então eles creem piamente que o Espírito Santo continua sendo o mesmo e que continua se movendo e continua derramando dons espirituais sobre a igreja para que a igreja seja tocada. E quando você ouve
então essas explicações dessas pessoas que creem, você também fica convencida de que a palavra de Deus fala a respeito disso e que isso é para os dias de hoje. Opa! Então o pastor Luciano Subirá faz um questionamento. Se eu ouvindo as duas partes, eu acredito nas duas, então quem está errado? E a questão não é quem está errado, é justamente o que é que essas pessoas estão pegando como base para sua interpretação teológica. Gente, todo texto bíblico, ele se explica pela própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Eu não preciso ter uma Bíblia e um outro livro para explicar a Bíblia. Eu preciso da Bíblia e a própria Bíblia se explica. Então, nós só precisamos olhar para o texto e interpretar o versículo bíblico que eu estou lendo à luz do contexto, de onde ou de que momento ou para quem ou em que contexto aquele texto está. Então, o que na maioria das vezes as pessoas fazem, tanto do grupo que não acredita, quanto do grupo que acredita, é que eles pegam versículos bíblicos específicos, interpretam da forma que eles entendem, e isso faz com que aquele texto seja um argumento para aquilo que eles acreditam. Esse tem sido o grande problema dos dois grupos. E por eles não sentarem e então conversarem e buscarem essa compreensão a respeito do contexto geral para os dois textos, é que não se chega em uma real verdade para esses dois grupos. Porque aqueles que buscam na palavra o entendimento, eles vão compreender que os dois grupos têm textos falando sobre esse assunto, mas esses textos estão falando de coisas talvez diferentes e que eles estão interpretando de forma errônea. É isso que está acontecendo. Então, a gente precisa, nós, eu e você, precisamos ir para esses textos bíblicos desses dois grupos e então compreender à luz da palavra e dentro do contexto o que é que esse texto está dizendo, para que a gente possa tirar realmente uma conclusão daquilo que Deus está querendo ministrar ao nosso espírito, ok? Então eu vou pedir que você se atente agora, a partir de agora, a respeito disso, que o pastor Luciano Subirá vai começar a colocar agora. Ele vai pôr os dois pontos, ele vai mostrar para nós as duas visões, tanto de quem acredita que é para todos e que é para os dias de hoje, como aqueles que não acreditam. Então ele põe aqui no livro, de forma muito clara e muito objetiva, o que esses dois grupos pensam. E então ele traz uma luz para nós nesses textos, ok? Vamos lá. Aí ele diz assim, o texto continua, confrontando os argumentos. Então vamos entender esses argumentos que são utilizados aqui. Antes de respondermos se o falar em línguas é ou não para todos, queremos confrontar os argumentos dos dois grupos, analisando os textos bíblicos que usam. Isso é indispensável, uma vez que teólogos em confronto se parecem muito com alguns casais que aconselho na igreja. Às vezes, há muita conversa, mas pouca comunicação. O que um fala não é entendido da devida forma pelo outro e vice-versa. Minha esposa e eu sempre comentamos quando ouvimos um casal em conflito. Agora cada um terá 100% de razão. É algo mais ou menos assim, você ouve um e ele tem razão. Depois você ouve o outro e ele também tem razão. Como pode ser assim? Na verdade, o erro está quase sempre nos dois lados, mas, como possuem óticas diferentes de uma mesma coisa, não chegarão a um acordo. E se na hora do aconselhamento não trabalharmos a comunicação, que é exatamente conseguir que se transmita ao outro o seu ponto de vista, não conseguiremos ajudá-los. Porém, isso envolve discussão, não é simples. Envolve ouvir e ser ouvido, repassar várias vezes um mesmo ponto até que se chegue a um denominador comum. Queremos, portanto, confrontar o ponto de vista dos que creem ser o falar em línguas para todos com os do que não creem que seja para todos. Vejamos-los. Então, aqueles que acreditam que é para todos, ok? Então, vamos ver. Para todos. Há dois textos que usam para fundamentar essa visão. Marcos 16, 17 e 1 Coríntios 14, 5.
Observe o raciocínio. Então, agora o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vê-se aqui que mesmo antes da manifestação experimentada no dia de Pentecostes, Jesus já havia prometido essa manifestação. E a quem ele prometeu? A resposta é: aos que crerem. E quem exatamente são essas pessoas? Para compreendermos isso, temos que observar o contexto. Veja os versículos anteriores. Então, Marcos, capítulo 16, agora versículo 15 e 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor Jesus está falando acerca daqueles que creriam no evangelho que ele mandou pregar e seriam salvos, ou seja, a todo crente. Não se trata de quem crê na manifestação específica do falar em línguas, mas sim no evangelho e na pessoa de Cristo. Isso parece bem claro. Vejamos agora o outro texto bíblico. 1 Coríntios 14, versículo 5. 1 Coríntios 14, versículo 5. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. A expressão quero que todos é a base da interpretação desse grupo. Afirmam que Paulo jamais diria querer que todos falassem em línguas se esse benefício não estivesse à disposição de todos. A versão contemporânea de Almeida expressa essa frase assim: eu gostaria que, enquanto a versão atualizada diz: eu quisera que, como se Paulo realmente quisesse que eles falassem, mas não necessariamente fosse possível. Contudo, as versões corrigidas e revisada de Almeida e a versão portuguesa de Figueiredo traduzem essa frase no tempo presente, quero. As traduções de Matos Soares e a de Mateus Hoppers e a Bíblia de Jerusalém trazem a palavra desejo, sinônimo de quero, e também no tempo presente. Não parece duvidoso que o apóstolo Paulo realmente tenha intentado dizer que o que ele realmente desejava era que todos falassem em línguas. E se ele de fato queria, a conclusão não pode ser outra a não ser a de que realmente essa manifestação encontra-se ao alcance de todos. Agora passemos ao outro grupo. Então vocês viram aqui, eu vou parar um pouquinho para a gente entender. Ele pegou esse primeiro grupo de cristãos que defendem que o falar em línguas é para todos, e ele cita 2 versículos bem fortes que esse grupo utiliza para argumentar isso. Então, eles usam Marcos 16, 17, que fala sobre o próprio Cristo dizendo para os discípulos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todos que crerem, né? Os sinais acompanhariam essas pessoas. Elas expulsariam demônios, falarão novas línguas. Então tá falando que todo aquele que crê no evangelho, ele vai ter esses sinais sobre a sua vida. Então o falar em línguas seria algo para todos os que crescem no evangelho. É isso que esse texto está dizendo para nós. E o texto de Coríntios também, onde Paulo fala, até a gente já falou um pouquinho sobre ele, ora, quero que todos vós faleis em línguas. Então ele está falando que todos, eu quero que todos vós. Se é todos vós, ele está falando para toda a igreja. Ele não está falando para um grupo específico. Ele está escrevendo uma carta para toda a igreja, para todos os cristãos em Corinto. Então ele está dizendo que todos falassem em outras línguas. Então esses textos dão base para nós de que tanto Paulo quanto o próprio Cristo enfatizam de que esse dom, né, essa manifestação do Espírito Santo através do falar em línguas é para todos. Agora vamos ver o que o outro grupo usa como argumento teológico, né, dentro da palavra, para dizer que não é para todos. Vamos pegar aqui os textos. Nem todos. E o texto está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 30. 1 Coríntios, capítulo 12, do 28 ao 30.
E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Então, esse texto está lá em 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. Agora, olha o que ele diz. O escritor está dizendo que Deus distribui funções diferentes aos membros do corpo de Cristo, de modo que um recebe algo específico da parte de Deus e outro recebe algo diferente, o que faz com que o corpo se complete. Então, ele questiona se todos que fluirão no mesmo ministério ou dom, e à medida que pergunta, a resposta inferida para cada pergunta é não. Nos versículos anteriores, Paulo havia estabelecido um paralelo entre o corpo de Cristo e o corpo humano, perguntando se todos podiam ser olhos, ou ouvidos, ou bocas, e a resposta é não, pois o corpo se completa nas diferenças e não na repetição dos dons e ministérios. Olhando por esse prisma, fica claro a interpretação apresentada, não é mesmo? Para a pergunta feita no versículo 30, se todos falam em línguas, a resposta implícita é negativa. Então, se a gente olhar para esse texto que esse outro grupo usa para argumentar que não é para todos o falar em línguas, que Deus vai dar esse dom para alguns, porque assim como ele dá o dom de profeta, o dom de mestre, o dom de socorro, o dom de operador de milagres. Então, se os dons são para algumas pessoas, não são para todas, e se Deus dá para alguns somente esses dons, então o falar em línguas também seria só para alguns, ok? Esse é o argumento que esse grupo usa para dizer que o falar em línguas não é para todos. Mas a gente vai agora passar a entender onde estão, então, os erros teológicos nessa argumentação, nessa explicação desses textos. Vamos ver aqui agora. Aí ele fala assim, contradição. Como já afirmei, se você examina apenas o raciocínio de uma das duas óticas de interpretação, crê que ela está absolutamente correta. Depois, se você ouve o outro lado, pensa a mesma coisa. Obviamente, a verdade não se contradiz. Concluímos então, embora o raciocínio de interpretação de cada grupo pareça certo, falta-lhes algo que prove que a interpretação contrária esteja errada. Porque apenas defender um versículo declarando o que ele diz não é o suficiente se você não explica o outro que pareça contradizê-lo. E nenhum dos dois grupos oferece uma resposta clara para o outro. A ponte que falta para as duas interpretações é entender que existem tipos diferentes do falar em línguas e procurar examinar e compreender qual tipo de língua está em questão em cada texto utilizado. O fato é que cada interpretação está enfocando um aspecto diferente da linguagem sobrenatural do Espírito Santo. Há um tipo que é para todos e se encaixa perfeitamente nos textos que o grupo para todos está analisando, enquanto há outro tipo que não é para todos e o grupo que analisa enxergou o claro fato de que ele é assim apresentado. Mas o que ambos não notaram é que misturaram os diferentes tipos como se fosse uma coisa só. Lembre-se, não há como comparar vôlei e basquete e querer igualdade. Vôlei e basquete é basquete. São esportes diferentes, portanto, regras diferentes. Distinguindo os tipos. Agora vamos entender. Vocês entenderam aqui que o que ele está falando é que os dois grupos, o grande problema é isso. Cada grupo pegou um texto bíblico que fala sobre um tipo do falar em línguas. Então, se eu pegar todos os tipos de manifestações do Espírito Santo e colocar no mesmo saco, eu vou ter uma grande confusão. Agora, se eu leio o texto bíblico, onde aquilo está sendo dito, e eu interpreto o texto analisando qual tipo
de manifestação do Espírito Santo que está sendo falado ali, aí sim eu consigo chegar num denominador comum, que é o que esses dois grupos muitas vezes não fazem. Eles não entendem a interpretação que o outro está fazendo do texto e por isso não conseguem acreditar naquilo que o outro grupo está falando como certo. Por quê? Estão analisando de forma errada e misturando as manifestações do Espírito Santo de forma que eles não conseguem, então, separar o que é um tipo do que é outro. E aí ele vai agora falar um pouquinho para a gente sobre esta questão dos textos apresentados. Vamos tentar entender um pouquinho aqui do que ele fala. Distinguindo os tipos. Então, o que a gente precisa entender é os tipos do falar em línguas, para a gente entender o que é para todos e o que não é para todos, ok? Reexaminando o enfoque de cada grupo, podemos perceber qual tipo de língua que era analisado. Então, saberemos qual está à disposição de todos e qual não está. O que é para todos? Vamos entender. Como já mencionado, há uma comparação estabelecida entre o falar em línguas e o profetizar. Lá do nosso capítulo anterior, lembra? Quem não assistiu ainda o outro vídeo, volta para você assistir, para você entender. Esses vídeos aqui, eles precisam ser assistidos na sequência, senão fica um pouco perdida a interpretação. Como já mencionado, há uma comparação estabelecida entre o falar em línguas e o profetizar nos 5 primeiros versículos deste capítulo, e essa diferença é concluída neste versículo 5. Ao afirmar que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, enquanto que quem profetiza edifica toda a igreja, o escritor conclui da seguinte forma: quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Entretanto, quando há interpretação das línguas, então ela equivale à profecia. Nesse versículo, ele deixa bem claro a existência de dois distintos tipos de línguas, sem interpretação, que é menor que a profecia, e com interpretação, que é igual à profecia. No momento em que ele diz: quero que todos vós faleis em línguas, refere-se às línguas sem interpretação, que é diferente da profecia. Percebemos isso em duas expressões: mas muito mais que profetizeis, a não ser que também interprete. Então, que texto ele está falando aqui? Ele está falando do texto em que o apóstolo Paulo fala, que a gente leu lá no capítulo anterior, a respeito de que ele gostaria que todos falassem outras línguas, mas que muito mais profetizassem. Por quê? Porque quem fala em línguas, volta lá na nossa explicação do capítulo anterior, que você vai lembrar. Quem fala em línguas, fala com Deus. Ninguém entende, ok? E ele está se edificando pessoalmente, ok? Ele só está edificando ele mesmo. Agora, quando ele está profetizando, ou quando ele fala em línguas e ele mesmo interpreta, ou alguém interpreta, aí sim ele está falando de Deus, né, da parte de Deus para os homens. A igreja, o corpo de Cristo, está sendo edificada e então há um entendimento coletivo. Todos estão entendendo o que ele está falando. Então, quando há profecia e quando há interpretação de línguas, então todas as pessoas estão compreendendo o que eu estou fazendo. Porém, quando eu estou falando em línguas somente para minha edificação, então eu posso falar comigo mesmo, né? O texto está falando, Paulo estava falando sobre isso. Para você falar consigo mesmo, você não precisa falar alto, você não precisa falar para todo mundo ouvir, porque ninguém está entendendo e você quem está se edificando, ok? Vê-se de forma clara que nesse caso, Paulo não se refere às línguas com interpretação, que é a variedade de línguas, mas sim às línguas para a edificação pessoal, que denominamos oração no Espírito. Essa sim pode ser classificada como disponível para todos. Então, o que vai acontecer, gente, que a gente vai entender nesse capítulo? Que o que é para todos, o que todo cristão pode ter acesso, ou deveria ter acesso, ou tem à disposição quando quiser, é a oração em línguas para edificação pessoal. E a gente vai entender bem sobre isso.
Então, o que é para todo cristão? Para todo aquele que crê em Jesus? O falar em línguas para edificação pessoal, que é o quê? Uma linguagem sobrenatural onde Deus fala com o meu espírito e eu, quando oro, estou me edificando pessoalmente. Eu não entendo o que eu estou falando, mas eu sei que eu estou me edificando pessoalmente. O meu espírito está sendo edificado nesse momento. A minha vida espiritual está sendo edificada. Então, esse é o que está disponível para todos, ok? Agora, a questão dos dons espirituais é o que a gente vai ver agora. Aí sim, ele não é para todos. E é aí que esses dois grupos acabam entrando em contradição e parece que os dois estão certos, mas quando a gente vai ver, os dois estão errados. Aí ele diz assim, o que é para alguns que não é para todos? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Esse texto foi o que a gente leu lá de 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. Em 1 Coríntios 12, 28, Paulo alista os ministérios e dons que Deus distribuiu e depois pergunta se são para todos, inferindo que não. Ao perguntar se cada cristão pode experimentar todas essas manifestações, o apóstolo usa a expressão variedade de línguas, a mesma que é empregada em 1 Coríntios 12, 10, quando ele fala dos 9 dons do Espírito Santo. Portanto, quero deixar bem claro que aqui se trata de um outro tipo de língua, a que é seguida de interpretação. Pois quando Paulo alista primeiramente os dons e ministérios no versículo 28, ele apenas fala sobre variedade de línguas, sem mencionar o dom de interpretação. Mas na hora de perguntar se todos falam em línguas, ele acrescenta: interpretam todos? Deixando nítido e cristalino o conceito de que quando se fala de dom de variedade de línguas, subentende-se que a interpretação o acompanha, pois é só assim que a igreja é edificada. Observe que o dom de variedade de línguas foi dado como todos os demais dons do Espírito, para o proveito comum. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 7. Os dons foram dados para o proveito comum, para que todos sejam edificados, ok? Ou seja, para a edificação de todos. Esse dom só estará em operação na igreja quando ocorrer junto à interpretação de línguas. Caso contrário, não se trata do dom de variedade de línguas, e sim da linguagem pessoal de oração no Espírito. E esse dom não é para todos, como nenhum outro dos dons espirituais alistados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. São para todos. Esse grupo analisa, portanto, um tipo diferente de línguas que o primeiro grupo analisa. Vou ser repetitivo. Paulo está falando de manifestações que abençoam a igreja e menciona o falar em línguas, portanto, Vou ser repetitivo. Paulo está falando de manifestações que abençoam a igreja e menciona o falar em línguas. Portanto, só pode estar se referindo às línguas com interpretação, uma vez que, desprovidas dessa, as línguas não têm valor coletivo algum. Olha o texto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 6 ao 9. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, de que vos aproveitaria se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar.
Esse texto está lá em 1 Coríntios do 14, capítulo 14, do 6 ao 9. O que Paulo está dizendo aqui para nós, nesse texto que eu acabei de ler, e que o pastor Luciano Subirá está tentando fazer a gente entender nesse livro, é que quando aquele segundo grupo cita dos dons espirituais e dos ministérios que são alistados ali em 1 Coríntios 12, 28 ao 30, ele está falando sobre, aí sim, coisas que serão dadas de forma específica para alguns cristãos, não é para toda a igreja. Por quê? Porque se eu der todos os dons para toda a igreja, então na verdade não vai ser uma distribuição de dons, né? Se todo mundo pudesse ter todos os dons, todos os ministérios, então nós não seríamos um corpo. Porque Paulo também explica isso, ele fala assim que um corpo, ele é composto de vários tipos de membros, né? Num corpo humano nós temos mãos, nós temos braços, nós temos a boca, nós temos os olhos, nós temos o ouvido, nós temos a orelha, nós temos o tronco, nós temos as pernas. Então, todo corpo, ele é composto de várias partes que juntas elas formam então o corpo. Na igreja é a mesma coisa. Deus vai distribuir dons e ministérios para que quando o corpo estiver reunido, então nós possamos abençoar uns aos outros com os nossos dons e talentos e ministérios. E assim possamos ser um corpo completo, um corpo que se ajusta, um corpo que anda, mas cada um fazendo a sua parte no corpo. É por isso que Deus distribui os dons. Então, isso não vai ser para todos mesmo. Porém, quando Paulo está falando sobre o dom de variedade de línguas, ele está falando justamente de uma manifestação do Espírito Santo que vem acompanhada ou de profecia, que é alguém que fala em línguas e já interpreta o que está falando automaticamente, ou de alguém que vai estar próximo a mim, que tem o dom de interpretação de línguas. Então, eu falo em línguas e outra pessoa que tem o dom de interpretar o que eu estou falando, pelo Espírito Santo, ele interpreta a linguagem que eu estou falando através desse dom que ele tem. E aí a igreja, ela é edificada. Então, quando isso se apresenta, quando alguém tem esse dom, aí sim, é para a edificação do corpo de Cristo, de toda a igreja, das pessoas que estão ali perto de mim. Se não é essa a manifestação que está acontecendo, se é só o falar em línguas, que é para nossa edificação pessoal, então é algo que está disponível para todo cristão, para todo aquele que crê, porque Paulo diz que ele quer que todos orem, falem em outras línguas, e então nós vamos entender isso, e isso é uma coisa que me edifica de forma pessoal. Então eu não preciso falar em público, eu não preciso falar alto dentro da igreja, e eu posso ter isso à minha disposição todo o tempo. Então é para todo cristão e é para todo o tempo, ok? Agora, os dons é realmente para alguns. Então é isso que o pastor Luciano Subirá está explicando para nós nesse capítulo. Vamos continuar aqui. Olha outro texto que ele cita para nós. O povo não receberá edificação alguma, a menos que haja interpretação. Exatamente o que eu falei aqui. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 11 ao 13. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Então, o que Paulo está dizendo para nós, tanto no capítulo de cima que a gente viu ali, quanto nesses versículos de baixo, é que nós, se nós queremos edificar a igreja, se nós queremos ser bênção para os nossos irmãos, nós devemos sim desejar os dons espirituais. Por quê? Porque através dos dons espirituais, através inclusive do falar em línguas, eu vou ter o dom de profetizar, eu vou ter o dom de interpretação, eu vou ter o dom de variedade de línguas. Então, eu vou ter a oportunidade de, através da manifestação do Espírito Santo, abençoar outras pessoas. Mas se esse não for o caso, não há problema algum. Ainda assim, eu tenho disponível, através do Espírito Santo, uma maneira de orar e de me edificar e ser bênção no corpo de Cristo também com outros dons e em outros ministérios, ok? É isso que Paulo está falando.
O que se enfatiza nesse capítulo 14 é que as línguas sem interpretação são para o uso e benefício pessoal, enquanto as línguas com interpretação servem para edificar toda a igreja. É bem clara essa distinção no comportamento e aproveitamento que se tem com cada uma delas. Agora outro texto de 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então esse é aquele texto que a gente fala justamente sobre essa questão da gente entender o que está acontecendo conosco quando o Espírito Santo se manifesta. Quando eu estou falando em línguas, eu tenho essa noção, isso é óbvio, aquele que tem a manifestação, ele sabe quando é somente uma oração para edificação pessoal, porque ele consegue discernir com o Espírito isso, e ele também vai saber quando é algo para ser uma profecia, ou para ser variedade de línguas, ou para ser uma interpretação. O Espírito Santo, ele é algo tão poderoso nas nossas vidas que quando as manifestações elas vêm, nós sabemos para qual propósito, porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus que traz então entendimento e discernimento de tudo que nós estamos fazendo. Então, quando nós reconhecemos isso e quando nós então recebemos as manifestações do Espírito Santo, nós sabemos qual o propósito, para que nós estamos naquele momento sendo impulsionados. Percebe que é só uma oração para edificação pessoal? É algo que você sente que é só para você se edificar? Então você pode falar quietinha ali no seu lugar, sem atrapalhar as pessoas que estão do lado, porque elas não vão entender o que você está falando, e você pode estar orando em línguas de forma tranquila e se edificando. Percebeu que a manifestação do Espírito Santo vem para edificar a igreja através de uma profecia ou através de uma profecia que alguém vai interpretar? Então sim, você vai sentir um impulso maior para falar com uma voz um pouco mais impostada, né, com uma voz um pouco mais alta, para que isso aconteça e você possa interpretar as línguas que você está falando através de uma profecia ou através de uma interpretação dessas línguas, ok? Então, vamos lá. Então, não é para fazer bagunça no culto. É isso que Paulo está ensinando aqui aos irmãos de Corinto. O uso das línguas sem interpretação é pessoal. Fale consigo mesmo e com Deus. O uso das línguas com interpretação é coletiva, para que a igreja receba edificação. Há uma manifestação do falar em línguas que Jesus prometeu a todo crente. Não é para a edificação da igreja, mas para pessoal. É um benefício. E há uma outra manifestação das línguas que é um dom do Espírito Santo para o proveito comum. E não é todo crente que a experimentará, embora ele possa ser útil ao corpo de uma outra forma, fluindo em algum outro dom espiritual. Diferenciamos uma da outra ao observar se há ou não interpretação. Embora não seja o fato de haver ou não a interpretação que se determine que tipo de língua se estará falando, mas justamente o contrário. É o tipo de língua que se está falando que trará a manifestação de interpretação ou não. Quando alguém fala em línguas para edificação pessoal, fala mistérios, segredos e ninguém entende. Creio que até mesmo os demônios ficam sem entender nada nessa hora. Não há interpretação para esse tipo de língua. E se o Senhor falou que ninguém entende, é porque realmente ninguém entende mesmo. É uma linha privada com Deus. Então, o que ele está explicando aqui para nós? Que nós, como cristãos, não devemos nos preocupar a respeito de que tipo de manifestação que está acontecendo naquele momento. Se é uma profecia, se é para alguém interpretar, ou se eu estou falando em línguas somente para me edificar. O que eu preciso me atentar é, quando eu começo a falar em línguas, o próprio Espírito Santo vai então direcionar a minha vida para que tipo de manifestação que está acontecendo. A minha preocupação não deve ser se é ou se não é, se é para alguém interpretar, se não é. O próprio Espírito Santo, ele se encarrega de que aquele ambiente esteja propício para aquilo que ele quer fazer.
Então você vai sentir isso, como eu falei, né? É algo que o Espírito Santo, ele realmente vai nos ensinando, nos treinando nisso, e você sabe quando é algo para que a igreja seja edificada coletivamente, e aí vai ter a profecia ou a interpretação de línguas, ou se é algo somente para sua própria edificação pessoal, e então você pode falar de forma mais tranquila com você mesmo. É isso que o pastor Luciano está explicando aqui para nós. E que o falar em línguas para edificação pessoal, ele é uma linha privada sua com Deus. É uma conexão somente sua e Deus. Você não entende o que você está falando, as pessoas que estão do seu lado não entendem o que você está falando, e até os demônios, eles não entendem a linguagem que nós estamos falando. Eu acredito de verdade, gente, que isso tenha sido dado por Deus de forma muito proposital. Por quê? Porque ele queria uma maneira de fazer com que a gente pudesse orar segredos, mistérios, que somente eu e o Senhor pudéssemos ter esse contato nesse momento de oração. Por isso que esse benefício, por isso que essa linguagem de oração, ela é tão podada, ela é tão mal ensinada dentro das igrejas, ela é tão mal informada para o cristão quando ele se converte, de que ele tem esse benefício disponível para ele. E nós acabamos perdendo muito tempo em não buscar essa edificação pessoal. Então, o meu desejo com esse curso é fazer com que eu e você possamos nos apropriar desse benefício que é o falar em línguas, e que a gente possa então pôr muito em prática isso, esse tipo de oração, para que a gente possa se edificar cada dia mais através da oração em línguas. Então, a gente vai compreender tudo isso e a gente vai pôr em prática tudo isso, porque a gente vai falar sobre essa prática também. Não se preocupem. Estamos quase acabando o capítulo, tá, gente? Segura aí. Sinais versus dons do Espírito. É o que a gente vai falar agora. Sempre que ensino que a oração em línguas é diferente do dom de variedade de línguas, alguns ficam confusos e questionam. Mas não vêm ambos do Espírito Santo? Não são ambos uma dádiva do Pai Celeste? Claro que sim, mas há diferenças entre as manifestações que vêm do mesmo Deus. Jesus mencionou sinais que seguiriam todos os que nele crescem, e isso é diferente dos dons espirituais. Compreendemos isso quando consideramos que entre esses sinais que o Senhor disse que nos seguiriam está o da cura. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos, capítulo 16, versículo 18. E tal qual as novas línguas, esse sinal também é para todo crente. Mas quando se trata dos dons do Espírito, a Escritura Sagrada diz: e a outro, dons de curar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E fica claro na Bíblia que os dons de curar não são para todos. 1 Coríntios 12, 30. Agora, veja outro exemplo. A fé experimentada por aqueles que são salvos vem de Deus. Efésios 2, 8. Todos os salvos têm essa fé. Deus repartiu uma medida da fé com cada um. Mas há uma manifestação do dom da fé, um dos dons do Espírito Santo, que não é para todos. Há outro, no mesmo Espírito, a fé. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 9. De igual modo, há um sinal que pode ser manifesto na vida de todo crente. Falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Mas há um dom do Espírito que não é manifesto na vida de todos. Há outro, a variedade de línguas. 1 Coríntios 2, 10. Não é assim tão difícil compreender isso. Como crente em Jesus, você tem o direito de experimentar todos os sinais prometidos pelo Senhor em Marcos 16, 17 e 18. Você pode orar por essa promessa e esperar seu pleno cumprimento, mas em relação aos dons espirituais, não adianta orar para que todos eles se manifestem em nossas vidas, pois a palavra de Deus é clara. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Podemos orar buscando as manifestações do Espírito Santo,
mas não cabe a nós decidir o que ou quanto experimentaremos. Os dons não são dados para se determinar ou medir o nível de espiritualidade, são para o serviço, para abençoar outras vidas. Também não servem para edificar quem os manifesta, pois não são para edificação pessoal, e sim para o proveito comum. Assim, o que interessa é que o crente flua nos dons, independentemente de em qual dom ele vai fluir. Se um cristão flui em um dom, outro flui em um outro dom diferente e um terceiro flui num outro dom ainda. Não podemos dizer que Deus está fazendo distinção entre eles, uma vez que permitiu a cada um servir e fluir no Espírito. A forma como Deus os usa não interessa, o que interessa é que os usa. Portanto, se um crente não flui no dom de variedade de línguas, mas flui em qualquer dos outros dons, amém. Entretanto, se Deus desse a alguns o privilégio de edificar-se a si mesmo com a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo, além de serem edificados pelos dons que fluem na igreja, e não colocasse o mesmo benefício à disposição de outros, ele certamente estaria fazendo distinção entre uns e outros. Só que Deus não faz acepção de pessoas. Em se tratando de benefícios, o que ele concede a um, concede a todos. E sem sombra de dúvida, o falar em línguas, como linguagem de oração para edificação pessoal, está ao alcance de todos, disponível a todo o que crê em Jesus. O que ele está falando nesse trechinho aqui, né, do livro? Que, na verdade, os dons, a própria palavra de Deus diz que Deus é quem distribui a cada um conforme ele assim determina, né? Então, se Deus quiser me dar um dom, ele vai dar. Se ele quiser dar outro tipo de dom, ele vai dar. E assim ele vai distribuir em todo o corpo de Cristo os dons que ele acha necessário ali naquele contexto daquela igreja. E eu acredito que toda igreja deva existir todos os dons espirituais. E se ainda não existe, é porque alguém está falhando no seu dom. Por quê? Porque para um corpo estar completo, a palavra de Deus diz que todos os dons precisam estar operando naquele corpo. Então, toda a igreja deveria fluir em todos os dons espirituais. Esse é o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo. Porém, o que ele está dizendo aqui para nós é que se Deus desse um benefício de edificação pessoal para uns e não desse para outros, Deus estaria sendo injusto. Por quê? Por que ele vai dar uma ferramenta de edificação para alguns e não vai dar essa mesma ferramenta para outros? Porque uns seriam mais edificados do que outros. Porém, o falar em línguas como forma de edificação pessoal, por isso que ele é um benefício para todos. Todos têm a possibilidade, todos, gente, todos têm a possibilidade de falar em outras línguas, porque assim nós estaremos nos edificando pessoalmente. É só eu que estou me edificando quando eu estou orando em outras línguas. Então, não interessa para mais ninguém aquela oração que eu estou fazendo naquele momento, porque é uma oração extremamente pessoal e que edifica e faz com que eu cresça naquilo que Deus tem para minha vida, naquilo que Deus pretende fazer através da minha vida. Então seria incoerente da parte de Deus dar o benefício do falar em línguas para uns e não dar para todos, ok? Por isso que a palavra é clara em dizer para nós que o falar em línguas como um sinal daqueles que creem para edificação pessoal é para todos. Então, se alguém te perguntar algum dia se o falar em línguas é para todos, ele é para todos. Agora, o que a gente precisa entender e explicar é que nós estamos falando de uma manifestação do Espírito Santo para edificação pessoal e não para edificação coletiva, que aí são os dons espirituais, ok? É esse tipo de interpretação, esse tipo de estudo, esse tipo de análise que eu preciso fazer na palavra para não misturar tudo num lugar só, né? Num tipo só de manifestação, igual a gente conseguiu compreender aqui nesse capítulo. E os que não falam?
Vamos entender um pouquinho aqui. E os que não falam em outras línguas? Sei de pessoas que não creem que esse benefício esteja à disposição de todos, argumentando que na experiência do dia a dia não veem todos os crentes falando em línguas. É uma oposição muito fraca. O que estamos dizendo não é que cada crente tenha que falar em línguas, mas que está à disposição dele. São duas coisas diferentes. E como já dissemos, ninguém é menor na vida cristã por não falar em línguas, mas está deixando de utilizar uma ferramenta preciosa para o viver cristão. A salvação também é oferecida a todos, 1 João 2,2, mas não é experimentada por todos, uma vez que é responsabilidade de cada um de nós buscá-la. Nada do que o Senhor nos oferece é automaticamente cumprido em nós. Temos que conhecer nossos direitos e buscá-los até que os recebamos. Partindo dessa premissa de que o Senhor não nos dá nada que não seja útil, então ele julga muito útil falar em línguas. E se ele julga útil, quem somos nós para achar que não? Sei que muitos cristãos que nunca falaram em línguas vivem uma vida tão mais santa, devotada ao Senhor, que muitos dos que falam. Porém, o inverso também é verdade. Há muitos cristãos que falam em línguas e que vivem uma vida tão mais santa, consagrada do que muitos cristãos que nunca falaram em línguas. E daí? Isso não é estatística e não serve para nada. É preciso entender que não estamos falando sobre ser mais ou menos santo por falar ou não em línguas. Estamos falando sobre experimentar uma ação ainda mais profunda do Espírito Santo em nossas vidas, por meio de uma prática intensa de oração no Espírito. Se quem não fala em línguas já é uma bênção, pode ser mais ainda. Para que parar antes de utilizar todo o potencial que temos em Deus? Amigo, por favor, não se acomode, não se justifique por ainda não falar em línguas, uma vez que você não é obrigado a isso. E não é pecado se não falar, mas abra seu coração e mente para aquilo que o Senhor tem colocado à sua disposição. Eu gosto muito desse finalzinho desse capítulo. Sabe por quê? Porque eu vivi esse contexto de que o falar em línguas, para a maioria dos cristãos ou dos crentes pentecostais, fala de uma espiritualidade maior. E isso é uma mentira, isso é um engano, gente. Quem fala em línguas não é mais santo do que quem não fala. Isso é um grande engano dentro do meio cristão, ok? O que está acontecendo é que quem fala, fala, e quem não fala, não fala. Mas não, isso não é parâmetro de santificação, isso não é parâmetro de espiritualidade, mas é uma ferramenta, é um benefício que está disponível a todos, mas por falta de ensino, por falta de explicação, por falta de aprofundamento na palavra, as pessoas passam a não desfrutar de tudo que Deus tem disponível para nós. Então, o falar em línguas não é um sinal de espiritualidade, não é porque você é mais santo que você fala em línguas, é porque você creu e manifestou isso através do falar em línguas. Mas aquele que não fala, ele também é tão santo e tão espiritual quanto você, e ele está na mesma busca. Mas o que nós estamos propondo aqui com esse curso é que você se abra para entender o que esse livro está ensinando para nós, o que a palavra de Deus mostra para nós dentro desses textos que o pastor Luciano Subirá está colocando aqui, e então comece a desfrutar desse benefício tão maravilhoso que é o falar em línguas para nossa edificação pessoal. Aqui eu nem quero enfatizar a busca dos dons espirituais, mas eles são também muito bons. Mas o que eu quero primeiramente enfatizar é que todos nós que estamos aqui assistindo esses vídeos, que a gente coloque em prática o que está à nossa disposição como cristãos. Para todo aquele que crê em Jesus, esse sinal ele está disponível. O Espírito Santo habita dentro de você e é ele quem deseja orar a seu favor. É ele que deseja orar através de você. Então, que nós possamos realmente liberar
né? Isso que o Espírito Santo tem para nós, esse benefício maravilhoso, e orarmos em outras línguas de forma sistemática, de forma proposital, para que sejamos então edificados pessoalmente. Então, até o final desse livro, eu tenho certeza, gente, que muitos paradigmas, muitas dúvidas, muitas coisas que foram colocadas na nossa cabeça, de ensinos errados, de parâmetros errados da palavra de Deus e que trouxeram então bloqueios. Muitas pessoas são bloqueadas nessa área por falta de conhecimento e de uma boa orientação sobre o que a palavra de Deus diz sobre isso. Amém, queridos? Então, nosso capítulo terminou aqui hoje. E eu quero que realmente, se você puder, volte esse vídeo, pare nos versículos que eu li, né? Que você consiga entender a minha leitura. Se você adquiriu o livro, que você possa estar lendo junto com o livro. Se você não adquiriu, pause o vídeo e vá assimilando aquilo que eu falei aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, por favor, coloque nos comentários aqui do vídeo. Ou se você tem entendido tudo, também faça o mesmo comentário aqui no final do vídeo. Se você quiser contar a sua experiência de como foi com essa questão do Espírito Santo, com falar em línguas, como tem sido a sua vida de edificação pessoal, se você já tem essa prática na sua vida, dá um testemunho aqui pra gente nos comentários, para que outras pessoas possam ser edificadas com o seu testemunho, inclusive. Amém? Então que vocês possam ficar aí com esse novo vídeo, que a gente possa logo estar gravando o próximo, e assim a gente vai caminhando nesse entendimento, ok, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e logo a gente está gravando o próximo e a gente vai dar continuidade então nessa série sobre o falar em línguas, uma linguagem sobrenatural de oração. Aqueles que realmente querem mergulhar nesse rio de Deus para se edificar de forma pessoal, você não vai deixar de assistir esses vídeos e você vai estar junto comigo para que a gente possa crescer nesse entendimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom?